Queria agradecer, obrigado, Oswaldo, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou pedir para ele colocar ali a minha apresentação. Na verdade, eu trouxe uma apresentação que eu já tinha feito na Comissão Intersetorial de Saúde, a CIB, né, para as regiões metropolitanas. E, na verdade, essa fala surgiu de uma discussão. Então, eu tive aqui na quarta, agora eu voltei na quinta e hoje estou retornando ao sindicato. Na quarta-feira, nós viemos, eu e a doutora Suzete, que é a coordenadora do Ambulatório de Saúde do Trabalhador, do Hospital do Trabalhador, para a gente ver campos de estágio para os nossos residentes, para que eles entendam um pouco desse processo de negociação que o sindicato faz, e faz com louvor, vamos assim dizer. E aí, nessa discussão, estava o Núncio, que é um amigo de longa data, o Oswaldo, e a gente acabou discutindo alguns casos que a gente sabe de trabalhador que se acidenta e não faz o registro da CAT, né? Ele acaba ficando numa sala, aguardando a sua recuperação, e depois ele retorna ao trabalho. Às vezes ele tem complicação dessa lesão que ele fez por causa do acidente de trabalho, mas ele não consegue a abertura da comunicação de acidente de trabalho. Eu entendo que o trabalhador metalúrgico, ele tem um plano de saúde. Então, vale mais a pena, né, ir procurar a medicina privada. Porém, a gente tem um sistema dentro do Hospital do Trabalhador que faz garantias, né, trabalhistas. Uma delas é para o acidente de trabalho. Então, os cortes de mão, principalmente, ou qualquer tipo de acidente de trabalho, quando ele dá entrada no pronto-socorro, o trabalhador já recebe a sua comunicação de acidente de trabalho preenchido com o nome e com o laudo médico. Então, quando ele sai do Hospital do Trabalhador, ele já está com a CAT preenchida. Se a empresa se nega a fazer a parte dela, que é registrar aquela CAT, o próprio sindicato pode registrar. Então, nós temos esse mecanismo desde 2000 no pronto-socorro do Hospital do Trabalhador. Então, não é uma coisa que a gente questiona. O trabalhador chega lá e fala que é um acidente de trabalho e já é feita a abertura da comunicação de acidente de trabalho. Tá? Então, ele já sai com a CAT. Além disso, né, todo acidente de trabalho que entra pelo pronto-socorro, a gente vai avaliar a gravidade e depois fazer a notificação no Sistema de Informação de Notificação de Agravos, no SINAM. Então, ele vai ser, de alguma forma, notificado, tanto para o Ministério da Saúde como o Ministério da Previdência Social. Aqui eu trouxe só uns slides, vamos ver se eu consigo passar. Opa. Como que passa? Só para me ajudar. Isso. Então, aqui, só para vocês verem, um hospital, na verdade, se localiza na região sul da cidade. Ele está muito próximo da cidade industrial de Curitiba, então ele tem uma posição estratégica para atendimento desses trabalhadores. E é uma porta aberta para que as pessoas adentrem. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 1.000 atendimentos no pronto-socorro dia. 30% desses atendimentos são acidentes de trabalho. Então, 300 acidentes de trabalho são registrados por dia no pronto-socorro do Hospital do Trabalhador. A gente acaba fazendo a notificação para o SINAM um pouco menor, porque eu só faço notificação do que é grave. Tá? Então, dentro do hospital, a gente criou uma unidade. Essa unidade é a Unidade de Saúde do Trabalhador. Eu posso dizer que a gente criou porque eu estou desde o início. Então, eu estou desde 2004 lá, junto com o Dr. Herman, a gente fez a inauguração da unidade, que tem como objetivo o atendimento de trabalhador com suspeita de doença ocupacional. E lá, ele será sempre encaminhado pela unidade básica de saúde. Então, o trabalhador deve procurar a unidade básica próxima da sua casa e essa unidade encaminhar para a medicina do trabalho, que é a especialidade médica no qual a gente acaba recebendo. Esse encaminhamento, ele vem da Central de Marcação de Consultas de Curitiba, e a gente atende tanto Curitiba quanto a região metropolitana, né, e a segunda regional. Aqui cabe lembrar, eu vou contar um caso que aconteceu, a Vanessa está aqui, que é a nossa residente, e é um caso interessante porque mostra como a gente faz o atendimento dentro da unidade. A gente recebeu um trabalhador metalúrgico, mas de Paranaguá, então ele procurou a unidade básica de saúde lá, Paranaguá encaminhou para nosso
para nós, a gente suspeitou de uma doença não relacionada ao trabalho, no caso foi a Juliana e a doutora Letícia, que é uma miastenia grave. Ele foi encaminhado para fazer um exame de eletroneuromiografia, e eu pedi ajuda da Luciana, que está aqui do Sereste, para que a gente encaminhasse pelo ambulatório de neurologia no HC, porque nós não temos esse ambulatório. Então, esse trabalhador ficou no sistema privado durante 5 meses, procurando atendimento, e ninguém dava um diagnóstico. No que ele chega à unidade de saúde do trabalhador, ele tem um atendimento em menos de 20 dias, sai com um diagnóstico e com um encaminhamento para a especialidade correta. Então, isso também é ajudar o trabalhador. Não é só no caso de definição de nexo. A gente tem que saber qual é a doença que esse trabalhador tem e o que ele precisa. Né? E nesse caso, a gente conseguiu ajudar. Ele já está em acompanhamento no ambulatório de neurologia do HC. Tá? Esse é um dos casos, né? A gente tem vários outros que eu poderia relatar aqui. Então, só para vocês verem que a gente recebe fora de Curitiba, né? Então, a gente recebe da região metropolitana e também do litoral. Bem, na unidade de saúde do trabalhador, o que a gente tem? A gente tem assistência multiprofissional. Então, hoje a gente tem uma equipe grande, composta por diversos especialistas que vão fazer o atendimento desse trabalhador de uma forma integral. Tá? Além disso, a gente realiza visita ao ambiente de trabalho junto com a vigilância municipal. Nesse momento, a gente está conseguindo só com Curitiba, mas a gente está organizando para que a gente consiga com a região metropolitana, para a gente possa ir ao ambiente de trabalho e identificar quais são os processos que estão adoecendo e o que precisa ser mudado nesse processo. Então, por isso é muito importante essa nossa parceria com a vigilância, porque a vigilância tem o poder de polícia e ela pode mudar esse cenário. Tá? Além disso, a gente tem um acidente com material biológico, que são mais para os trabalhadores de saúde. A gente tem, claro, os trabalhadores da limpeza e os trabalhadores da coleta de lixo, que acabam acidentando. Então, a gente faz esse atendimento. A gente realiza essa vigilância epidemiológica, que eu comentei para vocês, que é a notificação desses acidentes de trabalho, dessas doenças ocupacionais, no Sistema de Informação de Notificação de Agravos, o SINAM. Então, isso é feito dentro da Unidade de Saúde do Trabalhador. Hoje, a gente é um campo de estágio, tanto para a residência em medicina do trabalho, para a medicina, o curso de medicina da Universidade Federal do Paraná e para o curso de psicologia. Nós estamos para receber também a fonoaudiologia, porque a gente vai conseguir a instalação de uma cabine audiométrica, e aí a gente vai começar a fazer os testes audiométricos dentro da própria unidade, ou em parceria com o CAIF. Então, a gente tem uma estrutura própria dentro do hospital que pode fazer esse tipo de atendimento. Nós temos na unidade ainda o eletrocardiograma e eletroneuromiografia, que foi o exame que eu comentei com vocês, mas nós vamos receber espirometria. O aparelho chega agora dia 23 de abril, provavelmente agora em maio, a gente começa a fazer os exames dentro da unidade. Para isso, a gente já conta com uma pneumologista. Então, a nossa equipe técnica, né, então é a doutora Suzete, que é a médica do trabalho, que está coordenando tanto a unidade de saúde do trabalhador quanto a residência médica. Eu, que sou enfermeira, né, tenho doutorado em enfermagem, fiz um estágio na Clínica de Lavoro de Milão, na Itália, durante o doutoramento. Então, pude conhecer algumas realidades fora do país para tentar poder compreender um pouco do processo de adoecimento dos trabalhadores, né, independente se é no Brasil ou no mundo. Nós temos a assistente social, que é a Silvia Petrelli, que faz toda a orientação previdenciária e trabalhista aos trabalhadores atendidos dentro da unidade. A gente tem a médica do trabalho, a Letícia Pierre, e o Júlio Nakamura. O Nakamura atende ao acidente com material biológico, então ele não está fazendo assistência aos trabalhadores atendidos pelas unidades básicas de saúde. Nós temos uma ortopedista, que é a Carla Miller, a reumatologista, que é a Sinara, o psiquiatra, que é o Álvaro Maurício, um dermatologista, que é o Dr. Carlos Bastos, a pneumologista, que é a doutora Mariana. Temos 4 residentes de medicina do trabalho, 2 R1 e 2 R2. E aí técnicos de enfermagem e 2 auxiliares administrativos que ajudam na equipe, né? Bem, aqui eu quis mostrar esses slides justamente por causa desse fluxograma. Então, qualquer trabalhador aqui pode ser atendido pela unidade de saúde do trabalhador. Então, ele deve ser... Como que ele faz para chegar à unidade? Ah, eu estou com um colega e ele não quer ir pelo plano, porque o plano lá não está dando conta da minha insatisfação.
ou não está dando conta do meu adoecimento. O que eu faço? Eu vou a uma unidade básica de saúde no município de Curitiba ou da região metropolitana, qualquer uma delas. Lá, esse médico que vai fazer o atendimento, ele deve encaminhar para a medicina do trabalho. Vamos frisar aqui que deve ser falado ao médico a sua queixa relacionada ao trabalho e, muitas vezes, o médico não sabe da existência dessa unidade, mesmo ela já tendo 13 anos de existência. Então, você, como trabalhador, ou for orientar alguém, tem que falar assim, olha, fala que existe a especialidade de medicina do trabalho se for uma queixa relacionada à sua atividade de trabalho. Tá? Então, aí você vai pedir um encaminhamento para a especialidade de medicina do trabalho. Lá você vai passar por um acolhimento pela enfermagem, pelo serviço social, pela psicologia, pela médica do trabalho. Então, nesse primeiro dia, esteja disposto a conversar. Porque você vai passar por 3 consultas, principalmente. A do serviço social, a da psicologia e a do médico do trabalho. Então, normalmente, com um paciente, a gente demora 1h30, 2 horas. Então, a gente vai perguntar o que você tem. A gente vai querer saber o que está acontecendo, vai querer saber suas queixas. Por favor. Ele vai pedir para entrar lá na unidade, mas ele tem alguma coisa que a gente possa ajudar? Não, eu estou falando no ambulatório. No pronto-socorro, ele vai entrar pela ala vermelha. Na ala vermelha, ele é emergenciado, aí não tem relação, né? Mas, no ambulatório, ele acaba não chegando, né? Eu ainda não peguei nenhum até hoje. Tá? Oi? Não, tudo bem, a gente não liga. É patronal? Tá bom. Gente, a gente sabe que pode acontecer alguns acidentes. Eu faço registro dos acidentes com acidente de trabalho grave. E, às vezes, eu tenho vigia baleado. Eu tenho policial baleado. Isso são profissionais que podem ter um atendimento priorizado dentro do pronto-socorro. Tá? Mas voltando no ambulatório, ele vai passar por um acolhimento. Esse ambulatório, só para vocês terem uma ideia, a entrada é ao contrário do pronto-socorro. O pronto-socorro é pela via rápida, o ambulatório de saúde do trabalhador é pela República Argentina, então a gente está do outro lado do prédio, então é uma estrutura própria para isso. Tá? Lá se vai se suspeitar de uma doença ocupacional, então vai ver se é avaliado, se tem alguma relação com o trabalho. Serão pedidos exames, consultas com os especialistas, que eu já mostrei para vocês, quais a gente dispõe dentro da unidade. E depois disso, o médico do trabalho do nosso serviço vai pedir se é necessário o afastamento do posto de trabalho, se é necessário fazer uma CAT, se é necessário o tratamento, se vai fazer a visita ao ambiente de trabalho com a vigilância sanitária. E aí vai definir se existe nexo causal. Então, se a doença foi causada pelo trabalho, vai fazer uma contrarreferência para a unidade dizendo o que ele precisa melhorar e depois a gente vai fazer a notificação no SINAM. Tá? Então, esse é o nosso fluxo de atendimento. Bem, aqui são as doenças que a gente acaba trabalhando e notificando lá. Então, são os acidentes de trabalho com mutilações e fatais, considerados graves, os acidentes com exposição a material biológico, acidente com criança e adolescente. Adolescente, a gente pega mais acidente na construção civil, né, que ele acaba trabalhando mais cedo, como servente de pedreiro ou auxiliar, né, de pedreiro, e acaba tendo quedas. Então, a gente acaba tendo algumas notificações. As perdas auditivas induzidas por ruído, por isso a importância da cabine audiométrica. As lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. As intoxicações exógenas, essas a gente recebe alguns casos, mas são mais raros. O câncer ocupacional, hoje a gente tem um trabalho com a pneumologista para tentar monitorar os trabalhadores expostos ao amianto e para ver quais desses acabam adoecendo devido a essa exposição. Tá? A gente tem a dermatologia ocupacional e os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, aqui é o fluxo do material biológico, que não é o caso daqui, né? É muito raro ter um acidente desse com metalurgia. E essa seria a minha apresentação. Na verdade, era uma fala mais rápida, até para a gente mostrar o serviço que nós temos e estar à disposição para poder ajudar. Né? Porque muitas vezes a gente sabe que o HT não é a primeira escolha, até porque a gente tem um fluxo muito grande de pronto-socorro, então as pessoas quando chegam lá se assustam. Né? Eu vou chegar lá, eu vou esperar para ser atendido se eu tenho um plano de saúde.
aí tem que fazer uma escolha. Eu quero minha garantia trabalhista ou eu quero ser atendido rapidamente, por exemplo, num corte de mão. Claro, se for um baleado, que nem o nosso colega comentou, ele vai passar direto para o suporte avançado de vida. Então, esse não vai esperar muito. Mas, às vezes, um corte de mão vai esperar pelo menos 1 hora até a gente conseguir dar conta do fluxo. Isso vai depender do dia. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Fernanda. Informação extremamente importante. Nosso pessoal que está aqui, que é da base, sabe da importância desse tipo de informação para encaminhamento do trabalhador, porque é importante, o que você falou, o convênio médico empresarial, hoje todos nós sabemos que a estrutura dos convênios médicos com as empresas é para não notificar acidente de trabalho e doença ocupacional. Daí o Romero sabe disso, companheiros da Renault, da Volkswagen, da Volvo, sabem que essa é a nossa luta. Então, óbvio que se nós temos uma opção, vamos trabalhar em cima dela com certeza, Fernanda. Eu acho que é extremamente importante. Quero te agradecer e quero abrir aqui, o Lúcio já levantou o braço, quer fazer uma pergunta, e quem mais quer se inscrever para fazer pergunta, fique à vontade. Então, pode levar para o Lúcio lá, por favor. Parabéns mais uma vez, companheira, né? Muito boa fala e só queria, na verdade, Fernanda, não queria nem fazer uma pergunta, queria mostrar para a rapaziada o que levou essa articulação e a importância da Fernanda que está ali, certo? No mês de fevereiro, eu e Delmar fomos conversar com o coordenador do INSS, por que ele não estava reconhecendo as doenças profissionais do trabalho e qual que era a sistemática de atendimento dele junto aos médicos peritos do INSS. Pois bem, para resumir, 48 horas depois, a sorte nossa é que nós estávamos com 2 procuradoras na mesa, viram a conversa de como o coordenador estava na mesa e ele deixou bem claro, eu estou aqui a mando da FIEP, eu não sentei nessa mesa para reconhecer doença de trabalhador. Os médicos peritos nossos, que eu estou coordenando, tem a linha da FIEP. Tem um grande médico do trabalho de uma montadora, que é o médico que hoje está dando mestrados para os médicos do trabalho dentro da Universidade Federal do Paraná. Tá? E culminou, então, a demissão desse coordenador perito do INSS. E, em cima das articulações nossas, nós fomos procurar ajuda, por quê? Porque o Romero, esses dias, há mais ou menos 30 dias atrás, citou que os trabalhadores, né, estavam indo ao INSS, não estão conseguindo o reconhecimento da doença profissional e nós precisávamos de uma ajuda. Então, a porta de entrada é com aquela senhora, doutora Fernanda, perfeito? Ao indicativo, para que a gente quebre todas as perícias médicas que o judiciário não está reconhecendo, começa ali dentro. Então, os trabalhadores que estão doentes, mais de 400, que estão lá afastados, por gentileza, atendimento junto à unidade de saúde, vem aqui junto com a DIVA vai fazer a carta, vai ver onde o trabalhador mora, qual é o posto mais próximo, fecha o tempo, vamos lá conversar, é encaminhado através de uma agenda, porque a demanda é muito grande, conversa com a doutora Fernanda, e aí tudo vai ter os encaminhamentos mais para frente. Repito novamente, a Universidade Federal do Paraná tem um grande mestre hoje, que é de uma montadora, e que está dando curso de como agora, dentro do Ministério Público do Trabalho, acabar com a CID, Código Internacional de Doenças. Então, os técnicos médicos do Brasil, encaminhado por isso, estão pautando o fim das doenças profissionais, que é o CID. Isso vai vir a público logo, só para vocês entenderem. Enquanto a gente fica batendo palma para louco, os caras estão lá por cima, arrebentando mais ainda tudo isso que os mestres acabaram de dizer e que não sabem como fazer. Então, a luta não termina aqui. Então, Fernanda, quero te agradecer, né? A doutora Suzete, acho que tem uma proposta aí, né, companheiro Oswaldo, de estar
os residentes médicos vindo até o sindicato, trabalhando conosco. Tá? Em vez deles, a Universidade Federal está formando, nós vamos estar ajudando a formar médicos com a nossa visão. Certo? Tá certo, companheiros? Então, Romero, um dos tuas pontas lá atrás era essa. Está aqui o começo, não é o fim, não é o meio, tá? Mas é um começo de nós começarmos a quebrar o que está acontecendo dentro da Previdência Social e na Justiça do Trabalho. Lembre bem o que ela acabou de falar, né? Com visitas aos postos de trabalho. Agora vamos ter que conversar com o pessoal do Sereste, né, Rovaldo? Para que o pessoal do Sereste, junto com os seus técnicos, junto com o hospital, junto com a nossa equipe técnica, junto com o trabalhador, comece a fazer as visitas do que está acontecendo dentro das montadoras. Lembrando que a dona Renault tem TAC assinado junto ao Ministério Público, isso também tem que ser discutido, certo? Porque é um reconhecimento, através do médico do Ministério Público do Trabalho, que lá tem doença, e que o judiciário não aceita, e que os trabalhadores estão perdendo as ações. Vou um pouquinho mais além, terminando. Companheiros, vamos focar a área, quando entrar com ação, junto aos advogados do sindicato. Não adianta cada um mandar para um escritório de advogado. Os advogados não estão conseguindo compreender o que é política de saúde do trabalhador. Estão encaminhando sem perito, sem acompanhamento, sem detalhes, sem conhecimento do sindicato. Enquanto algumas pessoas estão sendo beneficiadas por algum escritório, o trabalhador, no final, vai perder todas as ações. Ou a gente centraliza e o sindicato assume essa responsabilidade junto ao trabalhador, de entrar com a ação e ganhar, vocês sabem que está vindo a reforma trabalhista, ou nós vamos criar um monte de gente aí arrebentada no meio do caminho. Ok? Era isso, Fernanda. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Só questão de esclarecimento, né? Nós atendemos lá, assim, a gente vai receber todos que forem para o hospital, vão passar por atendimento, e nesse atendimento individual, caso a caso, a gente vai ver se existe relação ou não existe relação com o trabalho. É por isso que o serviço é reconhecido, é porque a gente tem uma postura ética, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente cria. Não dá para criar uma expectativa no trabalhador que ele vá lá e que ele vá ter o ganho. Eu não quero que aconteça isso. É muito frustrante para o trabalhador ele achar que vai sair de lá com uma vitória certa na mão. Tá, gente? Então, assim, a gente tem que manter essa ética. Eu sou membro de comitê de ética e eu acho que a gente tem que saber que existem doenças que são causadas pelo trabalho e existem doenças que não são. Então, nós fazemos esse tipo de avaliação lá. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, vocês vão falar, mas lá não reconhece nada. Não é bem assim. A gente faz um estudo para aquele trabalhador que for reconhecido, ele tenha todo o amparo assistencial para provar que ele tem uma doença causada pelo trabalho. Para ele chegar numa ação judicial ou para ele chegar numa perícia médica respaldado. Porque a gente teve consciência de que aquela doença era do trabalho. Tá? Então, é só para deixar claro, porque eu não quero que crie expectativa. Eu sei que tem muito trabalhador afastado, que está voltando para fazer perícia, e aí a gente cria uma expectativa nele, e às vezes ele não sai com essa expectativa. A gente já teve falas, e eu sou uma que já falei no Sindicato dos Bancários, falei em Piraquara, falei, olha, em Pinhais, eu falo em vários lugares, tanto que eu conheço o Núncio do Estado, a gente fez várias palestras durante o Estado. Mas nesse sentido, que a gente tem que manter o critério ético. Não criar expectativa, esperar a avaliação médica para ter certeza que aquela doença é causada pelo trabalho. Tá bom? É só nesse sentido. Ok. Só para mim complementar a fala do Núncio, se tem uma organização de um grande médico em Curitiba que está treinando os médicos que fazem medicina do trabalho para trabalhar contra o trabalhador, obviamente nós temos um departamento, uma assessoria técnica, um médico que é conhecido de todos, o Dr. Zurré, que também é médico de trabalho e que pode nos ajudar a treinar os nossos médicos, né, para contrapor
essa estrutura? É óbvio que eles têm mais dinheiro do que nós, né? Nós perdemos contribuição sindical, eles têm muito dinheiro, né? Eu sei que só tem uma empresa aí que tem um mini hospital dentro aí que vem milhões de euros para cá para sustentar essa estrutura, né? Que é uma estrutura na América Latina. Mas é óbvio que nós estamos, como sindicato, buscando alternativa através do departamento e enfrentamento dessa conjuntura. Fato é esse encontro de hoje, né? Com os cipeiros e diretores sindicais das montadoras. A Abrasto, criada aí, a qual a Fernanda também faz parte da diretoria. Então, temos gente nessa associação do mais alto gabarito, competência e vontade, e, como disse a Fernanda, com ética, com responsabilidade. E, quando se faz um trabalho com responsabilidade, com ética, é óbvio que o diagnóstico final é que vai dizer realmente o que é. Mas, pelo menos, o trabalhador vai ter a chance de ter um diagnóstico sério, né? Porque eu não quero aqui, eu sei que tem médicos aqui, né? Tem residentes aqui, a Fernanda acabou de falar. Eu quero dizer que a nossa realidade na relação com o trabalho é que os médicos do trabalho não são médicos do trabalho, são médicos das empresas. Eles fazem política no programa, no PCMSO das empresas, para burlar e para subnotificar e para esconder os problemas de saúde do trabalhador. Isso é um fato que nós enfrentamos. Nós não podemos negar. Agora, não podemos colocar todos no mesmo balaio. É óbvio que nós temos médicos que trabalham conosco que são sérios. Dei exemplo do Dr. Rui, que nos assessora aqui no Departamento de Saúde. Desde que o departamento foi criado, eu nem estava nesse sindicato. Como outros médicos aí, que a Diva conhece bem, né? Que são trabalhadores encaminhados e que nos ajudam muito. Então, quero dizer aqui aos profissionais médicos que tratam do trabalhador que nós temos esses problemas. Isso é uma realidade. Nós temos a questão dos convênios empresariais, nós temos a questão das clínicas que direcionam, que não notificam. Nós temos a política de restrito, que é o trabalhador que se acidenta e não abre a carta, não se afasta. Nós temos tudo isso, é uma realidade. Nós temos o NETEP, que acabou se tornando uma coisa que nós perdemos pelo caminho, né? O doutor Rogério, recentemente, numa palestra dele aqui no Ministério Público, ano passado, me fala a memória, quem esteve lá ouviu, né, ele que é o criador, é o pai do NETEP, ele muito enfático, muito nervoso, muito chateado, e dizendo para nós, sindicalista, o termo que ele usa é que a gente come no coxo. Então, nós vamos ter que começar a escolher, pelo menos, o que nós vamos comer. Vamos selecionar, né, o que a gente vai comer nesse coxo. Né? O Geraldo nos falou aqui sobre a conjuntura da exploração do trabalho aqui na América Latina, principalmente, e, obviamente, que quando eu digo, mas então os caras estão jogando para nós o que sobrou da sucata, né? E ainda querem ganhar mais dinheiro com isso. Ora, eu acho que é bom a gente participar de evento como esse para a gente saber do que está acontecendo, aprender um pouco mais e levantar nossas bandeiras. Nós não podemos deixar de levantar nossas bandeiras de luta. Obviamente que daqui nós vamos ter aí uma discussão logo com a negociação do primeiro setor, que são as montadoras, né, que é setembro, a database, depois vem outubro, o setor de peças. Obviamente nós temos que nos preparar para discutir a pauta de saúde do trabalhador, né, para discutir com as montadoras. Se as montadoras têm dinheiro para montar uma estrutura, nós temos que discutir com as montadoras uma bandeira para a gente discutir que eles passem parte desse dinheiro para um projeto, em parceria com o hospital, do hospital, por exemplo, HT, ou com o Seresta, etc. Vamos buscar alternativa, porque se o Estado, ou seja, se a sociedade paga a conta alta dos acidentes com mutilação, com morte, do adoecimento no trabalho, é óbvio que nós temos que também incluir essas multinacionais no pacote, quem vai ter que pagar a conta para a gente reabilitar esse trabalhador mutilado, reabilitar esse trabalhador adoecido que rompeu o supraespinhoso e não consegue mais movimentar o braço, de tanto esforço repetitivo, o trabalhador com lesão de coluna,
Né? Nós temos que buscar isso. Recentemente, a semana passada, eu tive uma situação de uma funcionária de uma multinacional aqui do setor de peças, que foi encaminhado para um projeto de reabilitação da Previdência, que é precário, todos nós sabemos, é complicado, e que, uma vez reabilitado, agora, de alta, quando volta para a empresa para assumir um cargo de reabilitação, a empresa diz, não tem mais posto de trabalho para você aqui. E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Já pagamos a conta, do período de 4 anos era afastado, mais 2 anos fazendo um curso de reabilitação profissional. E agora a empresa diz que não tem posto de trabalho para ela. O que nós vamos fazer? É uma pergunta. Então, como disse o Geraldo, eu acho que todas as falas aqui servem para a gente fazer um debate entre a gente mesmo ou com as pessoas que estão aqui, para buscar alternativa. Quero encerrar aqui dizendo que nós vamos para um café, né, Diego? Depois quero pedir desculpa aqui ao doutor Zé, o Diego e o Mário por ter... mas eu acho que é importante essas falas de hoje aqui, né? A gente avançou um pouco, mas é importante. Quero agradecer a Luciana do Celeste que está aqui. A quem no passado a gente fez um trabalho, nos ajudou muito, muito, quero agradecer, né? Porque empresinha pequenininha ninguém vê. Empresinha pequenininha ninguém vê. Não tem plano médico, não tem nada. Tem o trabalhador adoecendo e morrendo e ninguém sabe. Então, essa é uma porta importante. Né? E quero deixar já aqui, Luciano, assim, uma solicitação. Vamos trabalhar junto, vamos discutir, vamos buscar um projeto alternativo para a gente fazer com que a saúde do trabalhador, através do SUS, ela tenha um resultado que aquele trabalhador lá, o pequeno, está desamparado, pelo menos esse a gente consegue ajudar também, entre os outros.